Olá, nesta edição da TV Embelezar, nós vamos entrevistar duas importantes especialistas do mundo jurídico e que vão falar uma coisa muito importante para nós, porque a área da beleza também tem tudo a ver com a saúde. E muitas vezes a gente vai em torno de buscar um tratamento, alguma coisa para melhorar o seu aspecto, né? E infelizmente encontra alguns obstáculos, né? Que são considerados erros ou desvios, desvarios, enfim, do tratamento, e acabamos, em vez de sair uma paciente linda, maravilhosa, passamos a ser uma paciente por erros médicos, de profissionais, enfim. E até agora nós tínhamos sempre homens opinando sobre este tema, e agora estamos muito felizes porque são duas mulheres especialistas. Então vamos começar com elas, cada uma se apresentando. Nós estamos aqui, né, no CAGESP, né, que elas vão explicar por que essa sigla, fica na Avenida Paulista, e são duas diretoras do grupo jurídico. Inicialmente vamos pedir à doutora Valéria Calente para resumir um pouco o seu currículo, né, e contar aqui para nós como que é a sua atuação e o seu escritório. Obrigada, é uma honra recebê-los aqui. Minha formação é em Direito, eu sou advogada, me formei em 92 pelas Faculdades Integradas de Guarulhos, uma faculdade pequena em Guarulhos. Sou concursada, fui procuradora do Estado de 94 a 2001. Desde então eu estou na advocacia privada, tenho pós-graduação em Direito Tributário, Ambiental, especialização em Direito Médico pela Faculdade de Coimbra. E a atuação do escritório, embora nós tenhamos parceiros que atuem em todas as áreas, o foco central da nossa atuação é a área civil, e especificamente a área de direito à saúde e direito médico. Nós criamos o escritório tem 2 anos, ele se chama CAGESP, Consultoria e Assessoria Jurídica Especializada, e nosso site www.cagesp.dv.br. Vocês vão ver que o nosso logo é a Justiça, e a balança da Justiça tem um coração, justamente para ressaltar a atuação nessa área de saúde e medicina. E temos vários colegas, vários parceiros em todas as áreas do direito. Muito bem, olha aí, viu? Isso que era importante a gente escutar as mulheres também. Então vamos lá, agora nós temos a doutora Patrícia Fernandes, que vai contar para nós também da formação dela, né? E como é que está nessa especialização aqui no escritório. É toda a sua oportunidade agora, doutora Patrícia Fernandes. Boa tarde, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Vou falar um pouquinho da minha formação, porque a doutora Valéria já falou de uma maneira muito ampla sobre o nosso escritório. Então, assim, eu sou advogada, formada em 95, e atuava como advogada em empresa na parte trabalhista. Depois acabei acontecendo um fato pessoal que me direcionou para essa área de direito médico, na qual eu me encantei. Sou pós-graduada em Direito Constitucional e Público e pós-graduada também pela Universidade de Coimbra em Direito Médico. Essa parte do direito médico foi algo que nos encanta, né? Tá lidando com isso no escritório, embora a gente faça um pouco de tudo, mas é a área que mais encanta para a gente estar trabalhando, e nós estamos cada vez mais nos aprofundando, fazendo congressos, palestras, e é isso. Muito bem, viram só, duas jovens, e tem muito a ver com nós sermos, com o mundo da beleza, né, a saúde, e aí temos mais coisas para descobrir. Eu gostaria de relembrar a todos os nossos internautas, as nossas internautas, né? Estamos comemorando neste ano os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos da ONU e também os 30 anos da Constituição Federal de 1988, e que regem ambas as duas a defesa da dignidade humana, né? E citado também tudo como os direitos humanos de cada um de nós, tanto homens quanto mulheres, não é? Então, do ponto de vista no que tange a saúde humana, conversar hoje com duas especialistas, inclusive formação internacional de direito médico, na defesa de pacientes é algo muito
é primoroso para nós, porque está garantida a saúde a todas as pessoas, né, como algo básico e intrínseco necessário para a boa existência humana. Então, infelizmente, ocorrem, né, fatos de erros que não são apenas os médicos, e elas vão explicar, mas isso também acaba ocorrendo na área da beleza, porque fisioterapeutas, massagistas, os próprios estetistas cabeleireiros podem cometer algumas coisas que vão prejudicar seus pacientes, né? Nutricionistas, aí nós temos os dentistas, né? Quem não quer atrás de um belo sorriso, de repente com um aparelho e uma complicação, né? Chegando até realmente aos médicos, que é o que mais se fala. Mas na verdade os erros são contra a saúde da pessoa, né? Então vamos com a doutora Valéria fazer um pouco de ping-pong aqui com ela, do que é mais comum esses erros, né, na área da saúde. Quem mais está afetado? Homens, mulheres, idosos ou não, né, ou crianças, jovens. Quem está mais afetado pela experiência da senhora? Na área médica, algumas especialidades, elas têm um número maior de erros e judicialização. Eu queria aqui pontuar que muitas vezes as pessoas falam em erro médico, e nós temos que considerar que existe toda uma equipe multidisciplinar na área de saúde trabalhando junto, e nem sempre que as pessoas dizem, um erro médico, pode ter sido um erro médico, muitas vezes pode envolver um outro profissional. Muitas vezes, o que se aponta também pelos clientes, pelos pacientes como erro, eles podem decorrer de um avanço inexorável de uma doença, de desdobramentos absolutamente não relacionados à atividade dos profissionais de medicina. Mas, fechando esse parênteses, as áreas que apresentam o maior número de erros de judicialização são a anestesiologia, ortopedia, obstetrícia, cirurgia plástica. Isso envolve, de um modo geral, qualquer paciente, homem e mulher, independente da faixa etária. O que acontece, que vemos um número maior de problemas envolvendo crianças e idosos, é que nem sempre essas pessoas conseguem verbalizar ou se aperceber do que está ocorrendo com ela mesma. E isso pode retardar um diagnóstico, uma correção e um tratamento. Certo. A área de dentistas também, que me parece que está hoje sendo mais procurada. Sim, nessa parte odontológica também existe a questão do plano de saúde, né? E às vezes por um acidente tem que fazer uma cirurgia, a parte também da aplicação botulínica, que é uma questão que vem até a nós, né, sobre essa aplicação. No caso de bruxismo, que tem que estar usando o aparelho. Então, não é tão frequente quanto a área de terapia, de cirurgias, órteses, mas nós recebemos também, caso dentro de odontologia, né, que eles acabam nos procurando por essas questões. Às vezes uma cirurgia de um acidente que precisa estar corrigindo, aí um bucomaxilo, né, e acaba o convênio negando, então nós somos procuradas assim dentro dessa área de odontologia. Voltando para a doutora Valéria, no caso, como que estão os erros que estão considerados dos hospitais, porque me parece que aí abrange desde a questão da higiene, contaminação, equipamentos, né, que falham. Enfim, tem uma discussão grande com relação a LEP, uns dizem que queima, outros não queima, meu banho de gás. Tem muitos erros, que a gente fala de erro do produto ou do serviço, né? O hospital, na realidade, ele fica responsável por fornecer todo o suporte para os profissionais de medicina e a parte de hotelaria para os pacientes. O hospital tem a obrigação, a responsabilidade de garantir o adequado funcionamento desses aparelhos, de garantir o conforto do paciente e de seus familiares. E sim, muitas vezes existem N problemas relacionados aos hospitais. Recém-nascido queimado em incubadora, paciente queimado quando se coloca aquela placa para uso do bisturi elétrico. Um caso recente que chegou ao nosso conhecimento de paciente que faleceu durante uma cirurgia de mão porque não havia oxigênio, estava sendo aplicado gás carbônico.
quando o anestesista colocou a mão no aparelho, ele viu que estava quente e não era oxigênio. Temos aqui no escritório também de um anestesista que, no momento de uma intercorrência durante a anestesia, verificou que o equipamento o desfibrilador não estava devidamente carregado, isso retardou o socorro. Então, assim, o hospital, ele tem também a responsabilidade dele. E ele também tem a responsabilidade quando o médico falha e esse médico tem um vínculo com o hospital. Porque nesse caso, o hospital ele é também responsável pelos atos dos seus prepostos. O que é importante o advogado ele é sempre o primeiro filtro. O que é importante é que o advogado tenha acesso a todas essas informações para que faça uma avaliação e verifique de quem é a responsabilidade, quem deve ser apenado e responsabilizado e se realmente houve um caso de falha ou de erro, seja ele por culpa ou por dolo. Para isso é muito importante a análise dos documentos do paciente. O prontuário médico ele é imprescindível, é importante que as pessoas saibam que o prontuário é do paciente. O médico e o hospital, eles têm apenas o dever de guarda. Então, sempre, para uma verificação, para uma análise, se realmente existe uma demanda judicial ali, é sempre imprescindível a análise desses documentos. Bom, voltando agora para a doutora Patrícia, quais são os erros assim, possíveis, né, da área de salão de beleza também, porque muitas vezes são equipamentos elétricos que possam falhar na questão de segurança, né, mistura de produtos, enfim, como que é? A senhora pode explicar assim, as possibilidades que podem ocorrer erros, né, no atendimento, ninguém está fazendo porque quer, mas uma situação de acidente. Sim, muitas vezes o que ocorre é na questão de produtos químicos, né, em alisamentos, ou mesmo até durante alguns procedimentos de hidratação que coloca aquele aparelho quente, né, que pode aumentar a caloria e vir a queimar, né, a cliente. Então é um cuidado que deve ser tomado, né, com todas as precauções, saber se a pessoa tem alergia aos produtos que vão ser utilizados, né, ter a cautela de fazer, a gente costuma utilizar muito, né, e orientar nossos clientes a fazer um termo de consentimento informado, e mesmo que seja perante a um salão de beleza, seria importante. Por quê? Porque nesse questionário vai estar sabendo se a pessoa tem ou não alergia àquele produto. Porque a dona do salão de beleza e o profissional que está atendendo, os dois respondem solidariamente por uma ação, se vir a causar algum dano. Então, é importante ter essa cautela, e nós ouvimos falar muito dessa questão de queimaduras, né? A questão de infecção na parte de manuseio aí, de manicure, pedicure, né? Então, é sempre importante a gente estar orientando e o profissional ter essa cautela. Alguns cuidados que vão evitar a judicialização e um problema maior aí para ele. Muitas vezes até a própria contaminação também, né? Que tem que tomar cuidado, porque não tem como saber se a pessoa tem uma transmissão. Sim, a esterilização do instrumental, sem dúvida. E também eu creio que a questão que poderia ter aqui é que alguns profissionais avançam nas áreas de outros, né? Que é o caso que teve prisão recente de algumas moças que foram fazer implantes e não sei o que mais lá, que seriam de área médica, né? Então, assim, quer dizer, fazer exatamente, eu acho que é aquilo que elas estão formadas e que é o objetivo, digamos, do salão. Cada um na sua área de atuação, né? Tem que ter um médico talvez responsável, muitas vezes, né? E uma dúvida também que eu fico assim, se a pessoa toma medicação, por exemplo, para a área de coração, pressão alta, enfim, e ela fique naquele momento um tipo de tensão, ela pode ter uma intercorrência dentro do... Como que eles devem proceder daí também? O que eu sempre aconselho é o seguinte: acidentes podem acontecer e todo e qualquer estabelecimento que lide com o público tem que ter um plano de contingência.
É óbvio que a pessoa, uma massoterapeuta, ela não tem o conhecimento técnico para fazer uma ressuscitação. Então, mas deve haver orientação, porque as coisas podem acontecer e nessa hora, até que na hora do nervoso, fala com um, fala com outro, perde-se instantes preciosos. E o plano de contingência que eu sempre indico, qual que é? Chama o SAMU. Chama o SAMU, eles têm médicos, eles vêm com equipe, eles estão treinados e orientados a fazer uma ressuscitação se for o caso. E porque a partir do momento que uma pessoa sem treinamento, sem conhecimento, ela se dispõe a tentar resolver um problema dessa magnitude, ela retarda o atendimento, né? Isso é extremamente prejudicial para uma recuperação. E ela pode ser condenada por ela pode algo ser, que não é sem dúvida dela. nenhuma, sem dúvida nenhuma, ela pode ser apenada, pode se caracterizar nesse caso a culpa, né? Por retardar o socorro, ou coisa ainda mais severa, no caso de exercício ilegal de medicina ou de outra profissão. Então, por favor, a senhora pode explicar para nós onde é que os planos de saúde podem estar envolvidos, né, nas questões também de erro ou não fornecer a condição para a vida humana e retardar, de repente, ou prejudicar a recuperação de uma pessoa, né? Que é mais grave ainda, acho que é um crime hediondo. O plano de saúde nada mais é do que um seguro saúde, né? A pessoa paga, mas ela não tem a intenção de utilizar. E quando ela vai a um hospital ou mesmo em uma consulta que é lhe passado um tratamento, o plano de saúde ele é responsável por aquele tratamento, até por questão de dar a saúde mesmo, o tratamento necessário até o final da doença, do que realmente precisa de acordo com o que o médico for prescrever. O que acontece muitas vezes? O plano de saúde, quando vai uma solicitação médica para um determinado tratamento, muitas vezes é negado. É negado porque eles falam que não estão no rol da ANS, que o contrato não cobre. Então, aí começa essa questão, né? A pessoa precisa do tratamento, ela passou por um médico, seja ele particular ou do próprio plano, é passado uma continuidade daquela consulta, né? O tratamento, orientações, e muitas vezes chega nessa parte de autorização, o plano não dá. É aí que muitas vezes nos procuram para judicializar, né, que a gente fala, entrar com a ação e aí buscar os seus direitos mediante a justiça. O que ocorre também na questão hospitalar, muitas vezes, às vezes no caso da ortopedia, precisa de uma órtese, vão lá, o plano de saúde nega, ou fala que não é necessário. Então, o médico, ele tem toda a autonomia que está cuidando do paciente, mediante uma prescrição, ele fazer o pedido e ele sim sabe o que será necessário para aquele paciente, porque é ele que acompanha. Tanto é que já tem até uma súmula, isso no TJ, né, uma decisão, que fala que tudo que vier mediante uma prescrição médica não pode ser negado, mesmo que não estiver no rol da ANS, né? Mas isso, muitas vezes, o paciente não sabe e acaba, mediante essa negativa, pagando, às vezes, do bolso, mesmo pagando plano de saúde. Então, essa questão muito se diz de judicialização nesse aspecto. Outro aspecto seria também no caso de medicamentos, medicamentos controlados, às vezes crianças, né? A gente vê muitos casos aí de criança com autismo, né, outras patologias, paralisia cerebral, que as situações vão se agravando e acaba precisando de medicamentos caros, e muitas vezes eles falam que não cobre, que não está realmente no contrato, mas depende do tipo de tratamento. Se esse tratamento que essa criança tem é tratamento de home care, eles têm que dar os medicamentos também. Por quê? Porque o home care é uma continuidade do tratamento do hospital em casa, né? E muitas vezes eles negam esse tipo de atendimento. Então, essa discussão, essa orientação que a gente tenta estar passando sempre para quem nos procura, os nossos clientes, né? O que eles têm de direito
e o que pode ou não entrar na justiça, porque a gente também não quer sair mandando entrar todo mundo na justiça, né? Então nós temos que analisar, ser o primeiro filtro quando nos procuram e orientar se vale ou não a pena, se vai ter direito ou não. Nós já temos essa visão por mexer nessa área, né, de trabalharmos diariamente nessa área. A minha pergunta é o seguinte: existe uma discussão, entra com um processo, mas também denuncia no CRM ou no CRO, enfim, quer dizer, nos conselhos de profissionais. Sim, né? Outros dizem que não, mas... E tem uma outra coisa, doutora, que é interessante também perguntar à senhora. As sequelas, mesmo que o processo seja, digamos assim, desviado do final, e o paciente perde, mas depois ainda tem uma forma de recorrer, que são as sequelas. Se ele faz uma perícia das sequelas, ele comprova que realmente ocorreu o erro, né? Então a queimadura deixa, né, a cirurgia deixam marcas, que quem trabalha com perícia faz os exames e vai encontrar as sequelas. Então, esses dois pontos, assim, para a senhora agora, doutora Valéria. Tá. Um ato que gere um dano para o paciente, ele pode ter vários desdobramentos. Então, tem o administrativo, se for no hospital público, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, seja lá quem for, pode sofrer um processo administrativo que pode culminar com uma perda da função pública, inclusive. Tem um aspecto ético que sempre deve ser deduzido, eu sempre oriento a fazer, perante os órgãos de classe. O CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina no Estado de São Paulo, o COREM se for enfermeiro, o CREFIT se for fisioterapia, enfim, é sempre importante também deduzir essa pretensão no órgão de classe, que exerce uma função de fiscalização e de afastamento do mercado de trabalho de profissionais que não estão desempenhando a contento suas funções. Tem também a parte civil, né, que seria esses pedidos de indenização. A indenização ela engloba a indenização por dano moral, ou material, seja ele na modalidade de lucros cessantes ou de danos emergentes. Lucros cessantes é o que a pessoa deixa de ganhar, por exemplo, quando ela fica afastada do trabalho. Danos emergentes, os prejuízos que ela efetivamente sofreu. E ainda tem o dano estético. E pode ser deduzido também a pretensão na esfera penal, né, com registro de um boletim de ocorrência. Isso vai gerar os desdobramentos aí para apurar se houve uma lesão e a gravidade, leve, grave, enfim. É importante que os pacientes que se sintam lesados, eles deduzam a pretensão nas 4 áreas. Agora eu gostaria de saber da doutora Patrícia a questão da importância que a advocacia, que está atendendo o caso, vamos supor que fosse a senhora, de que providencie o perito judicial como assistente técnico para o paciente, né, que ele é o reclamante da ação. Porque se ele estiver sozinho durante a perícia, é óbvio que a parte contrária tem mais poder, vai estar com mais peritos. E o paciente sozinho não sabe falar, enfim, fica nervoso com relação a um monte de médicos junto e como que ele vai se sair dessa situação, né? Então, muitas vezes, já ouvi comentários que a falta do assistente técnico para o paciente pode anular o processo, até mesmo na decisão desfavorável judicial, e como as duas são pós-formadas, não sei quanto, internacionalmente inclusive, né? Aí estou com uma ideia melhor até do mundo europeu. E no caso, como é que se faz? Isso aqui também é uma negligência, um atendimento advocatício. Seria um erro, digamos assim, do advogado deixar o paciente sozinho. Então vamos lá, doutora Patrícia, o que a senhora considera sobre? Quando uma questão chega ao ponto de ter uma perícia, o próprio juiz vai nomear um perito judicial que vai fazer essa avaliação. Cabe às partes, tanto a pessoa que está reclamando como o reclamado, levar ou não um assistente judicial. Aí nós orientamos que leve, mas muitas vezes vai ter um custo, né, para ter esse assistente. Existem muitos médicos, aí peritos, que acabam assistindo e acompanhando a perícia. Mas no caso da pessoa não ter condições de pagar e não ter a justiça gratuita, o que nós orientamos sempre?
tudo que for fazer vai estar no prontuário médico. Então, o médico que vai avaliar, que é o perito judicial, ele tem que agir de uma forma imparcial. Ele vai analisar de acordo com o que foi escrito e vai falar se estaria certo ou não, na opinião dele, se houve ou não o erro. Então, cabe a nós advogarmos, questionarmos o que foi perguntado, e se houve alguma dúvida, nós pedimos para que faça novamente, mas o perito judicial vai se basear no que está no prontuário médico. Então, está aí uma importância de um prontuário bem feito, que ali vai estar todo o histórico do paciente, mesmo o paciente ter com ele relatórios, consultas, exames, resultados, que isso também vai ajudar na formação da opinião do perito judicial. Mas é importante sim, nós sempre orientamos, mas fica a cargo daí do cliente se ele quer ou não ter um perito auxiliar para auxiliar ele durante a perícia. A maioria das perícias são feitas no IMESC, né, que é o instituto próprio para que realize essas perícias aqui no estado de São Paulo. É feito de uma forma muito tranquila. Como eu disse, eu pude acompanhar algumas perícias, não como advogado, mas como parte, né? E como um prontuário bem feito é o suficiente, porque o médico perito está acostumado, então ele vai conseguir analisar. E caso não consiga, nós vamos questionar dentro do ponto que ocorreu o erro ou não, né? E ele vai estar respondendo. Então, assim, o advogado tem que ter o conhecimento nessa área de direito médico para saber até o que indagar ao perito, e fica a cargo do cliente se ele quer ou não um auxiliar de perícia. Senão acaba o próprio advogado prejudicando o paciente se não fizer isso, né? Quer dizer, eu acho difícil, assim, que nem cabe ao advogado, no papel dele, orientar o cliente e dar essa opção de ter ou não. Ter que deixar isso de uma forma bem clara. Sim. Mas um advogado que tem um conhecimento nessa área de direito à saúde, ele também vai saber conduzir com as perguntas, sim, né, aí para o perito, para que ele responda dentro daquilo que ele está pedindo na ação. Okay. Por isso a importância da formação e especialização nessa área. Sim, sim. Senão está prejudicando a pessoa, porque não tem a formação, se intromete depois, não faz o que precisa, né, sem a competência. E a saúde é uma só, não é, gente? O tempo vai passando e estou muito contente de estar conversando com as senhoras especialistas aqui. Alguém entrou com ação de erro médico, né, ou estético, seja o que for, no hospital, que é pior ainda, né, para pessoa jurídica é mais complicado. Bom, então vamos supor assim, a pessoa que se vai atrás dessa possibilidade de requerer o seu direito, ela pode ser perseguida ou preterida em atendimentos de qualquer natureza da sua vida pessoal, só porque ela fez uma ação processual de erros médicos na defesa da sua própria vida. Ou também dizem que é uma lista negra, né? Perdão a palavra, mas é que dizem assim, para mostrar aquilo que está secreto. Então, que circula essa lista nos planos de saúde, nas farmácias, chega aos RH de empresas, muitas vezes, e até em lista de bancos, financiadores e locadores de imóveis, né? Então, se isto realmente ocorre, né, como se deve, por suspeita, denunciar ou investigar? Onde e como a gente pode recorrer? Vai direto a uma advocacia? A advocacia estaria preparada para isso? Porque como que uma pessoa pode ser excluída ou perseguida porque foi recorrer ao direito de garantia de cidadania dela, da dignidade humana dela, como estamos falando, né? Que todos têm que ter acesso à justiça. Na realidade é um princípio constitucional, né? Está lá no artigo 5º, a cláusula pétrea não pode ser modificada, que é proibido qualquer tipo de discriminação ou perseguição. Então, o cidadão ele realmente não pode sofrer nenhum tipo de discriminação no seu tratamento, na contratação de planos de saúde, seguros de vida, nada disso. Nós temos uma experiência profissional de que isso não ocorre,
né? Assim, temos muitos clientes que são crianças com síndromes severas e que dependem de home care, de várias terapias, de medicamentos de alto custo. E ingressamos, por exemplo, com ações, inclusive em face de planos de saúde, cujo contrato é celebrado com o empregador de um dos pais dessa criança. E essas pessoas continuam trabalhando há anos nessa mesma empresa. Então, eu particularmente nunca me deparei com uma situação em que eu suspeitasse que houvesse qualquer tipo de discriminação. Pode acontecer? Pode, né? Nós sabemos que pode. De repente em cidades menores, talvez. Mas a pessoa ela pode se valer das medidas judiciais para garantir a sua defesa. Se for com relação a entidades privadas, ações de obrigação de fazer, dependendo do caso concreto, e se envolver o poder público, os mandados de segurança. Mas como eu te disse, eu particularmente não vislumbrei até o presente. Ainda um caso semelhante. Não encontrei, e nós já temos assim, bastante tempo nessa área, atendemos muitos clientes, não me deparei com nada nesse sentido. Se a pessoa quiser mudar de plano de saúde, por exemplo, a ANEDS tem regras claras de contratação. Se a pessoa tem uma carta de portabilidade do plano anterior, ela entra no plano novo sem carência. E aí ela tem os mecanismos administrativos também para se queixar. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela aplica multas severas nos planos de saúde que descumprem com suas obrigações. Então esse também é um canal que a pessoa a rigor nem precisaria do advogado para fazer uso, né? Fazer as queixas aí através da ANS é um caminho interessante também. Muito ótima resposta. Vamos lá. Agora está já assim, quase encerrando, é a última, então eu acho que ela é bastante polêmica também. Ela é tão pesada quanto essa ou mais, viu? Mas vamos lá, né? Vamos. A gente está aí para decidir também as coisas difíceis. Né? Lógico. Então, veja bem que interessante. Eu escutei uma palestra na própria Assembleia Legislativa com 13 especialistas, estávamos também junto disso, moças que trabalhavam com a área da saúde, da estética, enfim. E lá ficou debatido numa das palestras, num painel, o seguinte, que quando uma pessoa, por exemplo, mistura um produto com o outro para utilização de terceiro, e ela está cometendo um crime hediondo se vier ocorrer algo com essa criatura, porque a gente não tinha habilitação para fazer a mistura de medicamentos, produtos, etc. É um crime muito grave, né? É o caso também dessas moças que muitas vezes vão utilizar os produtos que os médicos estão utilizando, ela vai pôr na sua cabine, né? Então é considerado também um crime contra a saúde, né? É um crime hediondo. Bom, esse crime hediondo é que está mexendo com todo mundo, na verdade, porque fica todo você sem entender. Utilizar produtos que não estão aprovados pela vigilância sanitária, também causar danos a alguém, também é considerado, né? É um experimento que não está aprovado, portanto é um crime hediondo. Muito bem, partindo desse princípio, né? O que é então um crime, porque é um crime, né? Fazer algo que a pessoa vai lá para fazer o atendimento à saúde dela e por um desleixo, quer seja do hospital, do atendente ou do responsável, ou vai fazer um experimento científico, né? Por exemplo, não está nos livros anais, e o indivíduo vai lá e faz uma coisa para usar o outro como se fosse uma cobaia, né? Então, essas coisas, infelizmente, né, nós temos os acessos porque a gente está fazendo um trabalho exatamente de pesquisa nessa área, somos todos aqui jornalistas, então sabemos o que estão fazendo. O que nós vamos pensar entre a cabeça das duas, com toda a formação das senhoras, é um crime hediondo, o que também pode ser considerado quando traz o dano à saúde? Complicado, né? Mas é por aí. Né? Assim, os crimes hediondos, a gente nunca diz que um crime é crime hediondo por extensão. Eles são apontados na legislação específica e são aqueles que estão ali descritos. Então, assim, alguns crimes contra a saúde pública podem ser caracterizados. O homicídio qualificado, ele pode entrar, mas assim, a gente nunca diz um crime hediondo por extensão. E esses assuntos que nós estamos tratando aqui, eles podem entrar tanto no Código Penal, né, tanto na seção dos crimes contra a vida, dos crimes contra a saúde pública,
podem caracterizar, inclusive, um estelionato, por exemplo, a pessoa se apresentar como um profissional que ela não é. Isso pode, além do crime contra a saúde pública, se caracterizar como um crime contra o patrimônio. Mas o mais importante disso tudo é que essa questão de testes, de cobaia, os protocolos de pesquisa clínica, eles têm regras que têm que ser seguidas. E elas são regras rígidas, né? Eles têm que se submeter aos CEPs, né? Que são os comitês de acompanhamento. E o mais importante que eu sempre digo é que muitas vezes esse tipo de ocorrência, como essa envolvendo o Dr. Bumbum, ou aquela parte bumbum que nem médica era, isso envolve também o pouco cuidado do paciente com a sua própria saúde. Eu sempre oriento, vai fazer um procedimento, ensino, em várias palestras eu já fiz esse passo a passo mostrando a tela do computador. Entra no site do CRM, lá você vai ter consultas de inscritos, você faz a pesquisa pelo nome, vai aparecer o nome do médico, a foto do médico. Lá você vai ver qual é a especialidade dele. Todas as especialidades elas têm que ser registradas, o médico pode ter até 2 registros. Então assim, eu vou fazer um procedimento estético, eu vou fazer com um cirurgião plástico, um dermatologista, eu não vou fazer com um ortopedista, eu não vou fazer com um oftalmologista, sem demérito nenhum, porque quando o médico se forma, ele sai clínico geral e ele pode, na realidade, exercer todos os ramos da medicina. O que ele não pode é se apresentar como um especialista numa área que ele não é especialista. E o paciente, a partir do momento que ele escolhe um profissional habilitado nessa área, que além da medicina estudou mais muitos anos, treinou mais muitos anos, a possibilidade de erro é menor. Então é importante que as pessoas tenham consciência disso e tenham consciência de que o bem mais precioso é a própria saúde. Então se ela está disposta a fazer um tratamento estético, uma melhoria no seu corpo, uma melhoria no seu rosto, que ela procure um profissional habilitado, ainda que ela gaste mais com isso. Tem realmente uma série de situações que são constrangedoras e difíceis, né? Já está havendo debates, né? Então, qual que é a sua opinião? Porque também tem dentistas que atuam como se fossem cirurgiões plásticos, dermatos, enfim, né? Como que funciona? O assunto dessa parte de dentista é bem delicado, porque há procedimentos que eles são autorizados, sim, né? Muitos usam aí o Botox, que a gente costuma todo mundo falar, que é para bruxismo, é usado no dentista. Então, o que a gente questiona, e aí eu não vou entrar nesse mérito de discussões do CRM aí com o CRO, né? O que a gente orienta foi aquilo que a minha colega falou, a doutora Valéria, a procurar saber, pesquisar o próprio dentista ou médicos. Quando você procura, vai lá, dá um Google no nome dele, você vai saber se ele tem processos ou não. Procura saber o currículo dele, ver se ele é especialista dentro dessa área, né? Hoje em dia aí o Google tá tão fácil para se acessar, todo mundo tem acesso aí a essas informações, né? Então a gente sempre está orientando tomar esse cuidado. E esses procedimentos, tanto na área odontológica como na área médica, tem que ser feito mediante um termo de consentimento informado. Você vai prestar as informações, o médico vai te explicar qual procedimento, isso é direito do paciente, ele ter essa informação do que vai ser feito com ele, e mediante isso o paciente aceita ou não. Então, pergunta, procura orientar, por que você está fazendo isso? De repente, a pessoa vai até um dentista e quer uma aplicação de Botox na testa. O dentista tem o conhecimento? Sim, eu não vou entrar nesse mérito, como eu disse anterior, é uma discussão, né? A gente não está aqui, eu tenho amigos, colegas dentistas, médicos, mas assim, é a questão da procura, o que o paciente está procurando, para que ele quer aquele procedimento, está adequado, já está acostumado a fazer? Procure outras pessoas que já fizeram, saber opiniões, é isso que a gente orienta, né? Ter a informação na mão para evitar
que tenha que chegar a um desgaste judicial, porque um processo muitas vezes é demorado, dá um desgaste emocional para todas as partes, tem um custo aí, hoje em dia também, que se perder tem que pagar a sucumbência da outra parte, né? Então tem que tomar todo esse cuidado, né? Ninguém vai procurar um médico, ou um dentista, ou uma clínica que seja para ter um problema, você vai para querer uma solução, né, para o seu problema. Então é isso que a gente orienta. E depois também, se uma pessoa está anestesiada numa cirurgia, ela não vai conduzir a mão do médico, seja quem for, dizer assim, por favor, corta isso aqui errado, porque daí eu vou entrar com processo judicial contra você. Né? Então tem muitas coisas que são muito óbvias, né? E a questão também dos animais, quer dizer, se é hediondo pegar e matar a palmada um animal dentro de um shopping, gente, também a vida humana vale tanto quanto mais, vamos lá. Né? Então, certas coisas sim têm que ser debatidas com coragem, né? Principalmente nós que somos mais da área da comunicação também, levantar esses pontos, eu creio que sim, são pontos polêmicos e importantes para a defesa, né, das pessoas mais fragilizadas, que são os consumidores. Sim, né? sem dúvida. Se elas vão através de propaganda, muitas vezes não tem esclarecimento que ambas as duas passaram, dos cuidados. Inclusive, doutora Patrícia, o Reclame Aqui também é muito bom, né? Muito bom e funciona. É bom colocar lá também. Sim, procurar os órgãos, né? De repente fazer uma reclamação aí pro CRM, porque são processos que acabam sendo diversos. O judicial, do disciplinar aí, o administrativo. Então nós orientamos isso, ver se tem outras reclamações referente àquele profissional que está te prestando o serviço, né? Isso é muito importante. E ver a formação dele, né? Ver se ele tem aquela formação que realmente está dizendo. Quantos casos ele já atendeu? Né? Exatamente, isso é muito importante. E aquilo que você estava falando, a pessoa está anestesiada. Mas o que acontece? É aí que entra a questão do prontuário. Porque o médico que estiver fazendo o procedimento e durante todo aquele procedimento, ele vai ter que descrever. E aí a importância do prontuário para um processo, né? E mesmo o paciente estando anestesiado, tudo que aconteceu durante a cirurgia vai ter que ser relatado pelo médico, pelo enfermeiro-chefe e também pelo anestesista, né? O que foi feito, o que ele tomou de medicamento, né? E isso, tá aí a importância que a gente sempre bate, né, em nossas palestras, nessa tecla do prontuário médico, do termo de consentimento informado, do direito dos pacientes, questiona, pergunta, é direito seu. Então, isso é muito importante para evitar. E o médico está ali para responder. E se ele não puder responder, você tem todo o direito de ter uma segunda opinião. E você pode se negar a querer fazer aquele procedimento. É você que vai escolher. Né? Também, quanto ao prontuário, só para complementar a sua parte, e já estamos acabando aqui, né, seria assim, o prontuário deveria estar dentro do hospital relatando, né, até mesmo uma assistente de enfermagem, quando fez alguma coisinha, tem que colocar lá que ela fez o horário. Mas, na verdade, quando você vai solicitar um prontuário para o hospital, esses detalhes não estão constando. Então tem que fazer uma ação contra o hospital. Por que ele está dando um prontuário que não está relatando a realidade, passo a passo, que seria obrigatório também, certo? Então, essa questão é o seguinte, num processo judicial, quando solicitado a cópia de um prontuário, nem precisa ser judicial, o próprio paciente ele tem direito de ir lá no hospital solicitar uma cópia. Embora o hospital ou o médico tenha o dever de guarda, o prontuário é do paciente, o histórico é dele, né? Então, ele com esse prontuário, se chegar no caso de uma ação judicial, é aí que o perito vai analisar e vai questionar. Porque não pode estar faltando. Tem que estar todo o tratamento e todos os procedimentos registrados. E se estiver faltando alguma coisa, vai depor contra o próprio hospital ou contra o próprio médico que fez aquele procedimento. Então, isso é importante. Por isso a importância do prontuário. E se estiver faltando, no caso de ocorrer, ele vai ser indagado. Quem deveria ter colocado as informações lá vai ser indagado. E se não tiver como responder, aí vai ser bem mais favorável ao paciente a prova que ele
realmente teve um equívoco, um erro médico, que seja durante o tratamento dele. Fazendo um corporativismo lá e ele vai ficar com um dano pro resto da vida. Também me parece que aí tem um erro do serviço judicial, né, da advocacia. Porque se sabia que está especializado, como ambas as senhoras aqui estão trazendo excelente esclarecimento, se a advocacia realmente tivesse o conhecimento, eu ia ter questionado isso dentro do processo, ou exigir da perícia, enfim, não é, doutora? Nós entendemos no Brasil que a relação entre o médico e o paciente é uma relação de consumo. Sendo uma relação de consumo, ela é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele traz, entre vários benefícios, a inversão do ônus da prova. Isso quer dizer que se eu peço um prontuário médico, esse prontuário médico não está adulterado, não tem os registros, não tem minimamente a indicação do que aconteceu com o paciente, eu posso pedir a inversão do ônus da prova e atribuir isso ao médico, que ele então faça essa prova. Uma outra coisa que acontece é em caso de da não juntada de documentos solicitados, isso também ser interpretado em detrimento da parte que não o fez, né? Isso traz um benefício processual e probatório para quem fez a solicitação e não foi atendido. Cliente, no caso, sim. Paciente. Nós estamos no coração da Paulista, não sei se vocês escutam assim, helicóptero, ambulância, buzina, maravilha, né? Coração de São Paulo, e essas duas espetaculares jovens, tão bem formadas e informadas, trazendo esse espetáculo todo de informação para nós, né? Eu estou encantada com ambas as duas. Realmente foi uma das entrevistas mais completa, maravilhosa, de duas excelentes profissionais, nota 10 realmente, além da comunicação facilitada. Então aqui meus parabéns, meu elogio a ambas, porque realmente fiquei encantada com o atendimento, com a presteza do conhecimento, sem combinarmos nada, hein, gente? Tudo aqui no improviso, tá? Quando a entrevista é bem conduzida, as coisas saem de forma fácil. Muito obrigada. Bom, então agora a gente, né, já nos elogiamos, né? Agora as despedidas, né, que é o lado triste da história, mas quero que as senhoras deixem aí o convite às pessoas. Foi bom que falaram de palestras, não sei se tem livros, se são articulistas aí, as senhoras fecham aqui na despedida com quem aonde ficar aqui conversando com você. Nós temos no site, né, nós temos um campo de notícias, que colocamos alguma informação, algumas coisas de processos nossos, decisões judiciais. Eu tenho minha coluna, que eu sou jornalista também, no portal Cartão de Visita. Lá eu escrevo sobre direito, tenho bastante informação. Nós estamos escrevendo um livro, não concluído ainda, e também estamos sempre envolvidas em atividades acadêmicas. Nossa última atividade acadêmica do ano acontece no sábado, é um curso de imersão em Direito Médico organizado pelo professor Oswaldo Simonelli. Se vocês jogarem lá no Google, imersão em Direito Médico, vocês vão encontrar. Essa é a última do ano, para o ano que vem não me lembro ainda da agenda, mas temos sempre bastante palestra, muitas voltadas à divulgação de informação de interesse público. Então, minha senhora, como que quer encerrar? Eu também sou jornalista, assim como a doutora Valéria, tenho uma coluna dentro do portal Cartão de Visita. É importante salientar que ambas somos membros da Comissão de Direito Médico da OAB, aqui de São Paulo. Temos o nosso site, o CAGESP, que também, se vocês forem lá fazer pesquisa, tem bastante informações. Estamos aí para orientar a população, orientar quem nos procura, né, dar a melhor assistência possível dentro dessa área de direito médico, onde o cliente que nos procura já vem tantas vezes fragilizado pela própria doença em si, se sentindo bem abalado emocionalmente, vamos dizer assim, né? E nós procuramos estar sempre orientando através de palestra quem nos procura e nos colocamos mais uma vez à disposição de todos vocês. Agradecemos a entrevista, foi um prazer e estamos aí à disposição de quem precisar dos nossos trabalhos, aí, das nossas orientações. O importante ressaltar também é que as senhoras são acolhedoras, não é? Um serviço de advocacia que vai fazer um atendimento, como você disse, de uma área que a pessoa está sofrendo, porque é impossível, né? Fica com a sequela, uma série de tratamentos posteriores, enfim. E ninguém escuta, ninguém quer saber, de repente, quanto que é que está doendo ou não está doendo. Então, quando um profissional vai se dignar, né, formado,
entrar no judiciário, eu acho que a primeira coisa que ele deve fazer para o juiz na questão da dignidade humana é fazer com que os juízes, os magistrados, pensem que ali está um ser humano sofrendo, tá? Uma questão física, mas que abala também a sua condição psicológica e psíquica. Eu acredito que nenhum advogado, ou advogada, ou juiz, ou magistrado, seja quem for, até mesmo o ministro, vai querer passar por um erro médico e depois andar mendigando, tá, o atendimento necessário ao seu direito. Então, acho que aqui estamos numa grande conscientização, né, nos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e os 30 anos da nossa Constituição, que as pessoas têm que ter acesso à justiça, mas com a dignidade também, da parte tanto dos advogados, né, até principalmente os juízes e os magistrados, que eles façam para as pessoas pedindo, né, o socorro da justiça, o que eles gostariam que fizessem com a mãe deles, com o pai deles, né, com alguém sagrado da sua família, um filho, né? Eu acho que está faltando um pouco de humanização também. Essa responsabilidade é minha, sou eu que estou dizendo, é meu pensamento, né? Então não quero comprometer as senhoras, mas eu sou realmente dessa forma de cobrar, né? Embora estejam acima de nós nos cargos, estão lidando com seres humanos. Sem dúvida. Tá? Então eu não sei o quanto isso pode ser bom ou mal. Para quem quiser usar do lado bom, use as minhas palavras. Quem não quiser, use do lado mal, não tem problema, que a gente já para aqui e resolve. Então, assim, meu pessoal querido, né, da área da beleza, da área da saúde, veja quantas informações importantes nós tivemos hoje com essas duas advogadas especialistas, tanto no serviço de alerta, né, como profissionais, quanto como pessoas que somos clientes ou pacientes, para cuidar da nossa vida, da nossa saúde. E quando ocorrer um infortúnio, né, até mesmo como que a gente pode ir conversar com o juiz ou com o magistrado e dizer, por favor, me trate com a dignidade humana que está lá na Constituição e na Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, o nosso grande abraço a vocês, né, e a você especificamente neste momento, e as despedidas, então, das nossas grandes conferencistas hoje aqui. Vamos começar pela doutora Patrícia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, essa oportunidade que nos foi dada de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o direito dos pacientes, falar sobre essa área que tanto nos encanta, que é o direito médico, e espero ter colocado de forma clara para vocês, caso não tenha deixado alguma dúvida, que nos procure, nós nos colocamos à disposição aí. Temos o nosso site da CAGESP, temos a nossa coluna, onde escrevemos bastante matéria, eu e a doutora Valéria, ambas somos jornalistas e colunistas do portal Cartão de Visita. E mais uma vez estamos à disposição. Como a doutora Valéria já falou, temos a palestra agora, que vai ser a nossa última palestra no sábado, de imersão de direito médico, e fomos convidadas, seremos palestrantes com muita honra, e espero poder encontrá-los, vocês, numa outra oportunidade, e abrimos as portas aí do nosso escritório para que vocês venham nos conhecer, e o que precisar estamos à disposição. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que todos temos uma obrigação social, a nossa profissão ainda mais, num país de tantas desigualdades, quando nós temos a oportunidade de ter uma formação, de estudar, de conhecer um assunto, isso nos dá uma responsabilidade ainda maior. Por isso eu agradeço essa oportunidade, é sempre muito importante levar essa informação, divulgar isso, esse assunto é de interesse público. E também me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Na coluna nós temos um campo embaixo das nossas matérias para questionamentos. E também no nosso site nós temos o meio de contato. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida dos seus ouvintes, telespectadores, internautas, enfim, de todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Assim, a nossa TV Embelezar, não é? Olha, lutamos, mas chegamos com, né, honrando vários anos aqui, cada mês, dia 15, entrando as novidades. E então, gente, ó, um grande abraço, não é? Feliz Ano Novo, 2019,
É tudo com a gente agora. Nós temos Um ano incrível para todo mundo. É um ano que nós temos que nos juntarmos e revolucionar, né? Então é a união que será a grande, digamos assim, reforma, né, social, nós unidos nos princípios que sejam a serviço, né, da cidadania, da dignidade humana que está aí, a questão do nosso direito à vida e as boas coisas que estão em torno da vida necessárias a cada ser humano. Um grande beijo, até a próxima edição do Embelezar.